Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reto nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quero hoje dar prosseguimento ao nosso estudo sobre pérolas no caminho cristão. E hoje nós vamos falar sobre o tema o poder do amém. O poder do amém. O que faz uma palavra tão pequena ser tão poderosa? Ela é poderosa, como nós vamos ver. Nós a usamos nos finais de orações, como amém. Nós usamos para concordar ou afirmar alguma coisa. E muitas vezes usamos o amém, eu temo, de forma leviana, de forma inconsequente. Mas a verdade é que existe um poder muito grande nessa palavra amém. E esse é o nosso tema de hoje. Mas antes que a gente possa saber o poder do amém, nós temos que entender o que significa amém. De onde vem essa palavra amém? Eu vou referir de novo para o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde fala sobre fé. O justo pela sua fé viverá. E por que, pastor, você está tratando essa questão que o justo viverá pela fé? Esse versículo é citado no Novo Testamento também, mas ele é primordialmente um versículo do Velho Testamento. E amém é uma pequena palavra, e a palavra amém ela é derivada da palavra grega que significa fé. Por incrível que pareça, amém quer dizer fé no hebraico. Fé. Ou faz de tudo para sair no vídeo, nunca vi coisa igual, mas tudo bem. Obrigado, irmão. Um pouco exagerado, mas... Fé, em hebraico, é a palavra emuná, que significa verdade ou firmeza. Algo que é fixo, que é firme, que é verdadeiro, que não muda. E o que nós temos lá, mas o justo viverá pela sua fé, é justamente a palavra emuná, que vem de onde vem emun, de onde vem alman, de onde vem amém. Então são palavras que têm a mesma base hebraica, que é a base de fé em hebraico. E daí que vem o nosso amém. Vem de alman, que vem de emun, que vem de emuná, que significa fé. Então, ao dizer amém, nós não apenas estamos concordando com uma frase, nós não estamos apenas assentindo alguma coisa, mas nós estamos firmando, colocando, fixando a nossa vida em alguma verdade estabelecida na palavra de Deus. Então o poder do amém está em nos alinhar o nosso coração a Deus. Colocar na mesma direção, colocar no mesmo trilho do que Deus está afirmando. Então quando nós oramos amém, estabelecendo aquilo que nós pedimos como sendo algo fixo, e por isso nós oramos em nome de Jesus. O que quer dizer orar em nome de Jesus? Outra frase que muitas vezes a gente ora de forma leviana sem entender direito. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos pedindo algo de acordo com a vontade de Jesus. Então eu não posso orar em nome de Jesus para Deus me ajudar a assaltar um banco, por exemplo. Deus me ajuda a assaltar um banco, em nome de Jesus, amém. Não vale. Por quê? Porque tudo que nós oramos deve ser feito de acordo com a vontade e nos planos de Deus. Na permissão e na direção estabelecida na palavra de Deus. Então quando nós dizemos amém, é muito mais que simplesmente um ponto. Amém não é uma pontuação. Bom, a gente ora, blá 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 blá, e a gente tem que terminar com amém, que é assim que é o costume, terminar com amém. Não, o amém tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. Ele significa basicamente que estamos nos firmando com alguma verdade. E isso deveria fortalecer a nossa fé em tempos de prova. Quando vem a prova, vem a dúvida. Quando vem a prova, vem o medo, vem o temor. É normal. Quando você enfrenta uma prova, vai trazer temor, vai trazer apreensão. Mas quando nós oramos e nós dizemos amém, nós estamos dizendo, Deus, que a sua verdade, e mais importante, que as suas promessas
são firmes, são fixas, são verdadeiras, que assim elas sejam, que assim elas se cumprem. Então, amém está ligado à fé, está ligado à vontade de Deus. Fé, para deixar bem claro, fé não é um pensamento positivo. Fé não é você querer bem muito alguma coisa. Fé não é você acreditar que alguma coisa vai acontecer. Fé não é você analisar a situação. Eu acho que vai, eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é a certeza e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, fé é algo que muitas vezes é fora do comum, é sobre-humano, é algo que não é esperado. Algo fora do comum. Por isso que quando nós temos aqui na igreja promessa de fé, e eu ensino isso, promessa de fé não é você pegar, fazer os cálculos e ver, eu acho que dá para eu fazer tanto. Não é para você achar nada. É para você pedir para Deus colocar no seu coração um desafio, um valor que você vai pela fé assumir perante Deus. Aí você fala amém para isso e você trabalha e se fixa em cima daquilo. Então fé não é você achar que vai dar certo ou querer que vai dar certo ou pensar, não, se eu acreditar bem muito, isso não é fé. Fé é você confiar nas promessas de Deus. É você conhecer o que Deus fala, o que Deus promete, e você confiar e fixar, direcionar, enraizar na sua vida naquela verdade revelada por Deus. É você assumir um compromisso confiando na verdade de Deus. E por compromisso eu não estou falando mais sobre promessa de fé. Por compromisso eu falo de você tomar uma atitude, um compromisso na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, em qualquer área, você vai assumir um compromisso perante Deus pela fé. Aí você fala, amém? Por isso que não é fora de ordem, durante a pregação, se o pastor fala alguma coisa aqui e você concorda, você dizer o quê? Amém? Por quê? Isso? É isso que eu quero, é isso que eu creio, é isso que eu quero fixar na minha vida. Então o amém, ele é muito mais do que uma pontuação. Dizer amém com todo o seu ser. Não no seu otimismo, ou na sua capacidade, ou na sua esperança, mas dizer amém para a promessa de Deus, o poder de Deus, e isso vai trazer uma estabilidade espiritual, vai trazer um poder espiritual, não da palavra amém, mas ao que você está amenzando. Se eu pudesse usar o amém como um verbo. Você está amenzando, você está colocando a sua fé. Ao dizer amém, você está colocando sua fé, sua confiança na promessa, na verdade, na palavra de Deus. Isso é o que é o amém. Isso é o que pode trazer o poder do amém. Olha comigo para Hebreus 11 e vamos ver o porquê que o amém tem poder. O que está por detrás do amém? Hebreus 11:6, versículo conhecido. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como eu falei agora há pouco, o amém, ele é um alinhamento com a autoridade e a palavra de Deus. Você está se alinhando, está se colocando na mesma direção. Esse alinhamento nos dá acesso a Deus, e esse alinhamento agrada a Deus, como nós vemos aqui. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós podemos, alinhando-nos com o amém, com fé, amém, vem da palavra fé em hebraico. Então é nos alinharmos com fé na palavra de Deus, isso nos dá acesso a Deus e agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. E aí, no final do versículo, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, o amém, a fé, não só agrada a Deus, mas o amém, a fé, nos aproxima de Deus, nos dá acesso a Deus. Esse amém produz firmeza e produz estabilidade em nossas vidas. A pior coisa para um crente é estar instável.
instável. Se lembre que uma das condenações que Jacó conferiu sobre Rúben, o seu primogênito, foi que ele era instável. Você é como água, você é instável. E ele, apesar de ser o primogênito, perdeu a sua primogenitura. Por quê? Porque era instável. No seu lugar foi colocado Judá. Judá não era flor que se cheirasse. Rúben não era flor que se cheirasse. Mas então por que Judá tomou o lugar de Rúben? Porque Judá se arrependeu, se estabeleceu, se firmou. Ele sim deu um amém na vida dele e trilhou e consertou a sua vida. E ele foi então colocado como o primogênito. A primogenitura foi para Judá e Rúben perdeu a primogenitura, apesar de ser o primogênito, porque instabilidade. E o poder do amém está em que nos traz essa firmeza, essa estabilidade. Isaías 7 e versículo 9 diz o seguinte: entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, tá? Preste atenção nessa segunda parte do versículo. Se não o crerdes, e essa palavra crerdes é a palavra alman, de onde vem emun, de onde vem amém. Então veja como a palavra amém vem de fé, vem de crer. A palavra aqui, se não o crerdes, é fé, a palavra fé. Se não tiver fé, não crê. Certamente não há vez de permanecer. Esse permanecer é justamente se estabelecer, se alicerçar. Então, aqui o profeta Isaías está trazendo uma profecia de Deus para o povo, e aqui ele diz: se você não o acreditar, se não credes, se não tiver fé, se não dizer amém, certamente não há vez de permanecer. Você será instável, porque o amém é colocar a fé na verdade, na palavra, nas promessas de Deus. E isso nos traz estabilidade, isso nos traz firmeza. Eu lembro uns anos atrás, acho que não tem ninguém aqui que foi naquela excursão, o pastor Dave Soul tinha vindo da Inglaterra, acho que pela segunda vez, e nós fomos pescar com um grupo de homens, acho que menos de homens. Não tem ninguém aqui, eu não estou vendo ninguém que estava aqui naquele tempo, mas enfim, o que sobressaiu naquela pescaria? Estava uma calmaria maravilhosa até a gente sair do outro lado do cais. Aí ficou tudo instável. Barco pequeno, aquele balançar, balança para cá, balança para lá. Você tinha que se segurar para não cair fora do barco, tá? Meu irmão Silvão estava lá, a irmã Giovanni está rindo, acho que ela lembra do que sobrou para ela quando ele chegar em casa. Mas balançava demais, você não conseguia ficar sem segurar, você tinha que segurar em alguma coisa, tinha que segurar, porque estava instável. E muitas vezes nós crentes, em vez de nos segurarmos no amém, na palavra de Deus, nós soltamos. O que acontece é que muitos dos meus companheiros no barco não conseguiram ficar em pé. Eu quero que vocês saibam que o seu pastor ficou em pé a viagem toda. Nem por um instante eu me sentei, nem por um instante eu deitei. Eu segurei firme na nau. Mas muitos dos meus colegas sentavam, deitaram, porque não conseguiam ficar em pé. Estavam o quê? Instáveis, e muitas vezes tem crente que cai, porque não consegue ficar em pé, porque estão instáveis. A situação está instável, mas nós não precisamos acompanhar a situação. Os tempos podem ser difíceis, mas nós não precisamos estar instáveis. Nós podemos segurar. É justamente aí que é o poder do amém. Nós nos alinharmos com a palavra de Deus, colocarmos nossa fé, assumir o compromisso. Eu vou confiar no amém, eu vou confiar naquilo que Deus prometeu, e assim seja, amém. Não é simplesmente uma pontuação. Amém para cá, amém para lá. Entenda, há poder no amém, na fé. Colossenses 2, versículo 7. É o amém que sustenta o nosso crescimento espiritual. Olha o que diz aqui o versículo 6 de Colossenses 2. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Fé. Fé em quê? Fé no amém. É você entrar em compromisso com a verdade e a palavra de Deus. Se o amém constrói firmeza, como eu posso praticar o amém? Não é só falar amém, pastor? Não.
O amém deveria ser um verbo. Eu estou evitando isso agora. Amém é um verbo. Nós fazemos, nós cumprimos, nós vivemos o amém. Nós não só falamos, mais do que isso, nós vivemos ou devemos viver o amém. Aqui em Colossenses fala, como pois recebestes o Senhor Jesus? E uma coisa, como é que foi que você e eu recebemos o Senhor Jesus? Através da fé. Através do amém. Qual é o amém da nossa salvação? É a gente confiar, é um ato de confiança. Nós confiamos no que Cristo fez por nós. Esse é o amém. De nada adianta você falar amém, dar meia volta e fazer tudo o contrário. Você falar amém e fazer a sua vontade. Seja feita a vossa vontade. Amém. Sim, mas você vai fazer a vontade do Pai ou vai fazer a sua vontade? Então o amém é algo que nos leva à salvação pela fé, mas como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então você é salvo pela fé e você precisa o quê? Andar pela fé, andai nele. Andar pela fé. Você sabia que em Apocalipse Jesus Cristo é chamado de o Amém? O Amém. Por que o amém? Porque ele é a fé, é a personificação, é o objeto, é o ômega e o alfa, é tudo. Ele é o nosso amém. É nesse amém que nós colocamos a nossa fé. Então, se nós nascemos, recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como? Enraizados, edificados, confirmados na fé. Nesse amém. Como então praticar o amém? Eu quero agora ser bem prático. Eu quero dar um exemplo da palavra de Deus, como é importante colocarmos em prática o amém. Vou voltar para Hebreus capítulo 10, a gente estava em Hebreus 11, vamos para o Hebreus 10 e versículo 38, onde é um dos lugares do Novo Testamento que faz referência a Abacuque 2:8. Diz assim, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé. Quem será que o autor de Hebreus estava citando? Abacuque, enfim. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando. Esse retirar quer dizer alguém dar um passo para trás. Esse retirar quer dizer não andar na fé. Esse retirar quer dizer, em vez de progredir na fé, você regride. Você dá um passo, ou 2, ou 3, ou 10 para trás. E quando nós não andamos, não vivemos pela fé, diz o que aqui? A minha alma não tem prazer nele. Agora, compare isso com o que nós lemos lá em Hebreus 11:6. Se alguém se retirar, usa a mesma palavra, retirar, a minha alma não tem prazer nele. E 11:6. Sem fé é impossível o quê? Agradar-lhe. Deus não tem prazer nele. É impossível agradar-lhe. Então você veja como existe a fé, que a nossa fé, andando, vivendo, crescendo na fé, é uma forma de nós agradarmos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, é aí que entra o poder do amém, que é o quê? Que é alinharmos, nos comprometermos a crescermos e andarmos enraizados na fé. É o fazer do amém, não só o falar, é o fazer do amém. Então, como exercer o poder do amém? Agradando a Deus. Quando nós agradamos a Deus, como? Vivendo pela fé, não retirando, não voltando, mas progredindo. Isso agrada a Deus. Em outras palavras, obediência. Quando nós temos obediência, as nossas ações estão confirmando a palavra de Deus, ou seja, aquilo se torna um amém prático, aquilo se torna um amém verbo. O amém verbo é eu estar buscando agradar a Deus. Olha para o Salmo 23, que eu quero analisar o Salmo 23, que é um salmo curtinho, só tem 6 versículos. Como podemos fazer isso na prática de forma concreta? Como viver o amém? Como viver o amém? Eu vou ler então aqui o Salmo 23, peço que você acompanhe aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero fazer uma análise breve sobre como fazer o amém prático. O amém sair de ser um mero costume, um mero hábito, uma mera pontuação vocal e se tornar algo prático, algo que se faz, um verbo. Olha comigo no versículo 1, onde eu vou citar aqui quase que versículo por versículo, não completamente, mas praticamente. E vou citar os exemplos da promessa e do amém. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Pois bem, essa é a promessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, Senhor. Nada me faltará. Que maravilha. Essa é a promessa. Mas em vez de a gente falar amém, e não há nada de errado em falar amém, mas o nosso amém tem que ir além apenas de ser vocalizado. Nós temos que dar o amém prático. O que é amém prático? Vamos lá. Promessa, nada me faltará. Como digo amém para isso? Ainda no versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Deixa eu contar uma coisa. O Senhor é o seu pastor? Ele é o seu pastor? Porque se você é salvo, Deus é o seu Salvador. Não há outro. No entanto, para Deus ser o seu pastor, essa é uma escolha e decisão sua. Você precisa se submeter a Deus para que Ele seja de fato o seu pastor. Então nada me faltará, mas o amém seria: o Senhor é o seu pastor de fato? Ou você é o seu próprio pastor? Ou o mundo é o seu pastor? Ou a carne é o seu pastor? É a carne que governa a sua vida? É o mundo que guia e direciona a sua vida? É você e as suas ideias, opiniões, que você acha, os achismos da vida, rudimentos e filosofias humanas. É isso que pastoreia, direciona a sua vida? Porque se for, então você não está dando amém para nada me faltará. Que mais? Nada me faltará. O versículo 2 fala: deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você deita, ele coloca você, deita-me, faz em verdes pastos. Você fica deitado nos verdes pastos ou você levanta e sai passeando por aí? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Você é guiado por Deus? Guia-me tranquilamente. O que quer dizer isso? Deus não precisa nos guiar assim, ó. Isso não é guiar tranquilamente. Guiar tranquilamente é quando há submissão e obediência. Aí é tranquilo. Mas quando Deus está tendo que puxar você por aqui, colocar uma corda, uma coleira e está te arrastando, isso não é tranquilamente. Então nada me faltará. O amém prático é nós nos submetermos a Deus, Ele ser de fato o nosso pastor e ficarmos deitados aonde Ele nos coloca, nos verdes pastos. É como fala em Romanos 12. Nós devemos que ser um sacrifício, o quê? Vivo. Qual a diferença do outro sacrifício? O sacrifício morto. Aquilo era uma alusão, uma referência ao sacrifício do Velho Testamento, onde o animal era recolhido e era então degolado, morto e colocado no altar.
Aquele sacrifício não ia sair do altar, porque estava o quê? Morto. Nós somos chamados a sermos sacrifícios vivos, onde nós ficamos deitados no altar voluntariamente. Então aqui fala, deitar-me faz em verdes pastos. Você fica lá? Ou você sai passeando? Porque o pasto é sempre mais verde no campo vizinho. Você fica no pasto verde que Deus te colocou, ou você sai procurando sarna para se coçar, chifre, cabeça de cavalo? Quem procura, acha. Então o amém, para nada me faltará, são essas coisas. Continua, a segunda promessa: refrigera a minha alma. Essa é uma promessa. Diga uma coisa, a palavra refrigera, o que vem à mente? Refrigerante? O que é o refrigerante? Ele não faz isso, tá? Ninguém deve tomar refrigerante. Mas o que o refrigerante faz? Ele refresca. A nossa alma não vai estar em ebulição, ardendo, queimando, aperreada, em ebulição. Ela vai estar refrigerada, calma, tranquila, estável. Já viu uma água fervendo? Ela não está refrigerada. Ela está em ebulição, em movimento. Blá, 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 blá. Você pega uma água refrigerada, vamos exagerar aqui, uma água congelada, ela está o quê? Estável. Você pega um bloco de gelo, você vira assim, derrama? Não. Muda? Não. Vira para cá? Nada. Por quê? Está refrigerado. Estável. Deus quer refrigerar, acalmar, estabilizar a nossa alma. Amém? Amém? Que maravilha, eu quero isso. Muito bem. Como é que eu faço para dar um amém prático a isso? Como eu estabeleço esse amém na minha vida? Versículo 3. Nós somos guiados e andamos nas veredas. Refrigera minha alma. Essa promessa. Aí vem um amém. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Você é guiado pelas veredas da justiça. Você anda em justiça, seguindo o pastor. Não eu, o pastor aqui no Salmo 23. Você é guiado. Quando nós somos guiados, aí voltamos para os outros améns. Como somos guiados e ficamos deitados nos pastos verdes e guiados por Deus, nos caminhos, nas veredas, caminhos de justiça. Por quê? Porque o pastor mandou por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O amor de Deus nos constrange. Então, eu não vou ser guiado por Deus por interesse, alguma agenda obscura, porque eu quero impressionar o pastor, os irmãos, meu pai, minha mãe. Não, eu não tenho uma agenda escondida, eu não tenho outro interesse. Eu estou sendo guiado, eu estou andando nas veredas da justiça, por amor ao nome de Deus. Porque eu amo. Não interessa que eu estou levando crédito, não interessa que eu sou mal entendido, não interessa que minha família, meus amigos, meus colegas vão rir de mim, vão mangar de mim, vão zoar de mim. Não interessa, eu sou guiado nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Esse é o amém praticado. E quando eu faço isso, eu tenho a promessa de ter a minha alma refrigerada, acalmada e estabilizada. Pode estar os colegas do trabalho, a família, todo mundo zoando com a sua cabeça, com a sua cara. Mas você vai estar estável, refrigerado. É a promessa. Continuando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O amém do versículo 4 está na sua presença. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eu posso andar no vale da sombra da morte e não temer nada. Eu posso viver uma vida sem temor. Qual o amém? Você está comigo. Agora entenda, Deus sempre está conosco. Aqui a dinâmica não é se Deus vai estar comigo, mas se eu vou estar com Deus.
Você tem comunhão com Deus? Você anda com Deus? Deus faz parte do seu caminhar diário? Porque o nosso caminhar diário, a nossa consciência da presença real de Deus, de Cristo em nossas vidas, isso vai governar, ditar, direcionar nossas decisões, aonde andamos, como andamos, com quem andamos. Tudo vai ser governado pela consciência que eu estou com Deus e Deus está comigo. Então eu posso caminhar no vale da sombra da morte sem temer? Pode. Qual amém? Está com Deus, ter comunhão com Deus. Continua. Além de direção, nós temos também a correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso? É você aceitar, acatar a direção e correção de Deus. O cajado... onde é que está aqui? O teu cajado e a tua vara. Vara e cajado eram implementos do pastor de direcionar, guiar, disciplinar. O cajado é aquela parte que é curvada assim. Aquilo era para derrubar animais, se pegar pelas pernas e puxava para o animal cair. Botava no pescoço dele para puxá-los, afastá-los. Era usado como uma vara para direcionar de trás, para proteger também de animais. Então, se nós queremos caminhar sem medo, nós temos que nos submeter, aceitar, reconhecer a disciplina e o direcionamento de Deus. Mas como que eu vou aceitar a disciplina se eu não reconheço, se eu não confesso? Por isso que devemos o quê? Sempre estar confessando, reconhecendo. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam aí, encontrará misericórdia. É justamente você reconhecer a vara e o cajado. Mas se a gente nem reconhece, se nós encobrimos, justificamos, explicamos as nossas transgressões, então nós não temos o direito e não receberemos a promessa de segurança de andar no vale da sombra da morte, porque não estou tendo consolo e direcionamento da vara e do cajado de Deus. Versículo 5, qual a promessa? Preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui o amém da promessa está nessas frases que estão se referindo à comunhão. Quando fala de preparar uma mesa perante mim, está falando de comunhão. Unges a minha cabeça com óleo, aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ao poder de Deus em nossas vidas. Meu cálice transborda. Poder. Não poder para você sair por aí tirando coelho de chapéu. Não é esse tipo de poder. É o poder sobrenatural de ser usado por Deus, de ter aquela paz que excede todo entendimento, de ser equipado e enviado e usado por Deus. É ser a pessoa que devemos ser, é ser o marido, a esposa, o filho, a filha, o irmão, o vizinho, o funcionário, o patrão, seja o que for, que Deus quer que nós sejamos. Todos nós temos uma missão. Ah, pastor, eu não sei como é a missão na vida. Se você não sabe a sua missão, deixa eu dizer aqui, ó, você é casado, seja um bom marido. É a sua missão. Você é casada, seja uma boa esposa. É uma missão. Você é pai, você é mãe, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Eduque seu filho, admoeste no temor e tremor de Deus. Ensine os caminhos em que deve caminhar. Seu filho, seja obediente, honre, respeite os seus pais. Não, essa é a missão que você tem. Você é crente? Então ande. Assim que você foi salvo, ande. Enraizado, alicerçado na fé. Todo mundo tem uma missão. Não, pastor, eu quero saber aquela missão. Cumpra essas missões, que é aquela missão, que é única, que é específica para você, Deus vai lhe mostrar. Mas se você não está sendo o marido, a esposa, o filho, o pai ou a mãe que Deus quer que você seja, então você nunca vai saber qual é aquela missão específica para você, que Deus também tem aquele chamado, aquela missão específica para você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Versículo 6, qual a promessa? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que maravilha! Bondade. Bondade. Não apenas bondade nossa, a nossa bondade que nós passaremos adiante, mas mais importante, a bondade de Deus para conosco. Nós só podemos ser bons para os outros, porque Deus foi bom para nós. Ele está dizendo que bondade e misericórdia. Porque misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Não nos dá juízo, não nos dá castigo, não nos dá julgamento que nós merecemos. Misericórdia é bom. Misericórdia é muito bom. E aqui está dizendo, a promessa é justamente essa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ok, qual é o amém? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é isso? Mais uma vez, comunhão. Comunhão. Isso aqui não quer dizer, eu venho por nos dias de culto. Não. Habitar na casa do Senhor é você estar na sua presença, você estar em comunhão com Ele 7 dias por semana. Pastor, mas todo culto eu venho. Maravilhoso, amém, glória a Deus. Mas não é o nosso papel ter comunhão com Deus no dia de culto. É segunda a segunda. De manhã, de tarde, de noite. Você quer ter bondade e misericórdia todos os dias da sua vida? Não é bom isso? Pois bem. Então, diga amém e cultive comunhão com Deus. Habite com Deus. Seja presente com Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora do dia ou da noite que a gente decidir. Nós fazemos isso? Não, pastor, é só dia de culto mesmo. Quando não é dia de culto, eu vivo igual o mundo, pastor. Ah, é? Então não espere ter bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Não porque Deus não as dá, é porque você não está se alinhando, é que o seu amém é meramente vocal, é uma pontuação, é um costume, é um hábito. Sabe, eu acho muito bonito no Brasil ainda. A gente fala Feliz Natal, Feliz Páscoa. Eu acho muito bonito no Brasil que a gente fala, se Deus quiser. Eu acho bonito isso. Estados Unidos, Inglaterra, você nem pode mais falar Feliz Natal, que você ofende as pessoas. Aqui começou com essa moda, boas festas, uma pitomba. É Feliz Natal, é Feliz Páscoa. Boas festas. Lá fora você não pode falar isso. Vai dizer um se Deus quiser. É bonito isso, se Deus quiser. Mas tem um problema com isso. Às vezes, assim como o amém, o Deus quiser vira uma pontuação vocal. Eu já ouvi pessoas falar assim, pastor, se Deus quiser, domingo eu estou na igreja. Se Deus quiser, então você vai estar na igreja. Porque Deus quer você na igreja. Não, se Deus quiser, eu vou começar a ler minha Bíblia. Deus quer que você leia a sua Bíblia. Mas se Deus quiser, Deus quer. Se Deus quiser, eu vou parar de bater na minha mulher. Ou bater no meu marido. Eu vou parar, não vou bater mais no meu marido. Aí vocês escolhem aí. Mas se Deus quiser, Deus quer. Mas eu acho bonito falar isso. Mas sabe uma coisa? Fale daqui, ó. Pastor, se Deus quiser, eu vou mudar a minha vida. E mude. Não fique, não, se Deus quiser, porque Deus quer. Eu não sei se sua vida tem que mudar alguma coisa, se Deus trouxe ao seu coração, se Deus mostrou para você que tem algo a mudar, então mude. Agora, muitas vezes, a gente fala, se Deus quiser, Deus não entendeu o quê? Sei lá, talvez sim, talvez não, um dia, mas quando é fim. Se Deus quiser, aí a gente chuta lá para frente. Quer dizer, não vou, não quero. O amém é a mesma coisa. A gente fala amém, mas é só aqui, ó. Não é aqui. Então, o poder do amém, uma palavra tão curta,
tão pequena, mas que tem a sua raiz justamente na palavra fé. E o poder do amém é justamente fixar nossa vida na verdade de Deus. O amém, afirmado e obedecido, ele vai realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Vai trazer aquilo à vida. O amém, ele sustenta o nosso crescimento espiritual, como eu li agora há pouco. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Enraizados e edificados e confirmados na fé, no amém. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. A que recebe pela fé, andamos pela fé, pelo amém. Eis que a sua alma está orgulhosa. Abacuque 2,4 mais uma vez. Não é reta nele, mas o justo viverá, o justo pela sua fé viverá. Quando nós não vivemos o amém, é porque nossa alma está o quê? Orgulhosa, não é reta. Ou seja, nós não temos o porquê esperar as promessas de Deus, se nós não estamos vivendo o amém.